Ensinamento de Meixo Sama: vencer o mal em si mesmo. Servidor Vitor Moreno Silva. Vencer o mal em si mesmo. Já escrevi anteriormente que é preciso não se deixar derrotar pelos homens maus. Agora falarei sobre a necessidade de vencer o mal em si mesmo. Sempre que há um desejo exagerado de dinheiro, mulheres, poder, honrarias ou qualquer outro apetite do ego inferior, trava-se no interior de cada indivíduo uma batalha acirrada entre o bem e o mal. Por um lado, o homem sabe que, além de ser cauteloso para não sofrer consequências desastrosas, deve proporcionar alegria e felicidade aos outros. Por outro, tem vontade de satisfazer tudo o que lhe apetece. Eis a imagem exata do Homo sapiens, um ser em luta contínua entre duas forças opostas. Quando o mal triunfa, gera pecado e infelicidade. A vitória do bem traz satisfação e alegria. Esses conceitos são muito claros. Todavia, quem não tem fé dificilmente consegue pô-los em prática. Ao contrário, aqueles que crêem raramente se deixa vencer pelo mal, embora saiba tratar-se de uma luta interminável. É muito evidente também que instigar pessoas à prática do mal é função própria do espírito secundário, enquanto induzir a virtude é papel específico do protetor. Acima de ambos, contudo, paira a partícula divina, que comanda o bem absoluto. Então, para derrotar radicalmente o mal, é preciso intensificar o poder do espírito primordial de cada ser humano. Para tanto, todos devem aprimorar a sua fé, tornando-a inabalável. Só dessa forma poderão alcançar a verdadeira felicidade. Kototama, número 15. Boa tarde a todos. Hoje eu vou explanar um pouco sobre o que diz aqui no ensinamento, que no próprio título já diz tudo, né? A gente não precisa pensar muito para a gente notar que, de fato, todos os dias a gente sofre uma batalha interna para a gente vencer o mal que tem dentro de nós mesmos, né? Porque quando a gente para pensar, as coisas que são do bem são muito mais difíceis. Alguém já reparou isso? O mal não é muito mais fácil. Você xingar a pessoa que atravessou no lugar errado. Eu falo porque eu faço isso. Eu não posso ser hipócrita, eu faço isso. Às vezes eu não xingo, não verbalizo, mas eu penso. Hoje, o que a gente repara? As pessoas estão vivendo num piloto automático. As pessoas parecem que estão pedindo para passar dessa para o outro plano. Só que o que elas não sabem é que elas estão tão perdidas que elas não vão encontrar um plano superior, elas vão encontrar um plano inferior. Porque vencer o mal em si mesmo. Se a gente não se ponderar, por mais que a gente dedique e esteja na obra divina, a gente se rebaixa ao nível das pessoas que não têm nem esse conhecimento. Se a gente para pensar, nós somos os que mais pecamos, eu acho. Porque nós temos o direcionamento e nós conseguimos seguir um caminho que as pessoas que estão lá fora não têm entendimento. Elas não conseguem ver o que a gente vê, né? Elas não entendem a fé do jeito que a gente entende. Então, a gente vê diversos exemplos de pessoas que, às vezes, poder ajudar o próximo, elas simplesmente passam batido. Eu não sei se alguém aqui já passou pela situação de ver uma pessoa caindo na rua e fala assim, tem alguém ali que está indo ajudar já, mas não, às vezes prontamente você já vai e ajuda. Quantas vezes isso já aconteceu? Ou então de você achar o documento de alguma pessoa na rua e você simplesmente não ligar. Isso é combater o mal em si mesmo. Eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo um bom tempo atrás, que foi o seguinte.
Eu tinha ido almoçar com uns amigos, uns colegas de trabalho, numa lanchonete, um restaurante próximo ali onde eu trabalho. E na volta desse almoço, a gente conversando e tal, um deles olhou para baixo e achou uma carteira. Aí a gente começou a ver, né, a carteira para ver se tinha alguém próximo ali, para a gente conseguir devolver essa carteira. E notamos que era de um jovem, um rapaz novinho, devia ter uns 18 anos de idade. E a gente olhou e não tinha ninguém próximo, né? E as pessoas que estavam comigo eram pessoas que não têm aptidão para mexer em redes sociais, essas coisas assim, né? São pessoas que estão mais na correria de rua, então o tete-a-tete funciona mais do que mexer nas redes sociais. Aí eu falei, deixa que eu procuro, né? Dá aqui para mim, que eu guardo na minha gaveta lá no escritório, e eu vou atrás de achar essa pessoa. E assim eu fiz, só que, quando nós achamos a carteira, gente, obviamente você tem que abrir a carteira para achar documento de identidade, algo que arremeta que você consiga procurar a pessoa, às vezes um telefone. E essa carteira tinha R$300 em dinheiro. E eu prontamente já falei pro pessoal, falei assim, ó, deixa esse dinheiro aí, pô, não vai pegar esse dinheiro não. Ainda mais de um rapaz novo, tinha um bilhete único lá, então você vê que a pessoa dependia do transporte público e aquele dinheiro talvez teria sido um dinheiro suado para ela, né? Enfim, resumindo a história, eu poderia ter pegado aquele dinheiro? Poderia. Porque a carteira ficou comigo durante meses. Se eu não me engano, acho que passou um ano. Aquela carteira ficou dentro da minha gaveta. Porque eu não achava. Eu não conseguia achar o jovem, né? Eu consegui achar o irmão dele. Eu lembro até hoje o nome dele, Vinícius. Eu consegui achar o irmão, o pai e a mãe. Todos são de Embu das Artes. O rapaz, depois eu descobri, né, que o irmão, depois de um ano, entrou em contato comigo para falar dessa carteira. E eu perguntei para ele, eu falei, pô, hoje em dia ele deve ter tirado todos os documentos de novo, tal, não sei o quê. E ele falou que na época realmente o rapaz tinha ido fazer uma entrevista de emprego lá na região e ele realmente tinha perdido a carteira. E óbvio, antes de devolver a carteira, eu perguntei como é o nome do seu pai, como é o nome da sua mãe, porque até nisso a gente também está sujeito a pessoa falar que é dela e não ser, né? Apesar de eu não ter mencionado que tinha dinheiro. Quando o rapaz chegou, ele me explicou tudo. E aí eu devolvi para ele a carteira, devolvi para esse irmão dele, o Vinícius, que o rapaz em si não tinha rede social, só o irmão, o pai e a mãe. Passando isso, ele me perguntou, ele falou assim, cara, você ficou um ano com essa carteira aqui, cara? Eu falei, cara, eu fiquei um ano com essa carteira e fiquei mais ou menos umas 3 semanas procurando quase todos os dias o contato de vocês, cara. Porque não é certo, não é meu, eu achei, tá lá a carteira. E como eu vi a foto do seu irmão e vi o bilhete único, vi a característica da carteira, eu falei, pô, isso aqui... Eu falei assim, ó, passou tanto tempo que eu pensei seriamente em passar em qualquer igreja próxima aqui e fazer um donativo desses R$300 para a igreja que estiver mais próxima aqui, de onde ele perdeu, em nome dele. Porque era Marcos o nome do menino que perdeu. Eu falei assim, eu ia colocar o nome dele completo e oferecer os R$300 de donativo, porque vocês não entravam em contato comigo. Eu tentava ligar pelo Facebook, o número de WhatsApp que eu conseguia arrumar era do pai dele, que é marceneiro lá em Embu das Artes, mas não atendia o telefone, acho que era um telefone já antigo. A mãe também não respondeu. Eu falei assim, cara, eu fiquei até feliz quando você me retornou, né? Depois de um ano praticamente. Você retornou um contato, então eu consigo te devolver. Eu não consigo em Embu das Artes te devolver a carteira. Mas se você quiser, eu te encontro numa estação próxima daqui e te devolvo. Ele, não, eu vou até onde você está. Eu falei, tá bom. Então ele foi até o escritório e a gente conversou disso. E aí eu falei para ele essa questão do donativo. Eu falei, ainda bem que você veio, porque nessa semana eu pensei exatamente isso que eu ia fazer. Eu ia pegar esses R$300, ali o lugar mais próximo de onde eu trabalho, tem a igreja de São Judas, né? Eu falei, eu ia lá na igreja de São Judas e oferecer os R$300 em nome do seu irmão, porque eu não iria usar esse dinheiro. E a carteira já estava lá há um tempão, então a única forma que eu poderia fazer era o quê? Era picotar todos os documentos, para ninguém roubar seus dados, e fazer um donativo na igreja. Só que você vê como que é, né? Eu pensei nisso, na mesma semana o rapaz me retornou. O que eu poderia ter feito com esse dinheiro? 1 milhão de coisas.
R$ 300, eu poderia ter pegado e jogado no Tigrinho. Só que, não, Deus me livre, isso daí já diz, né? Vencer o mal em si mesmo. Não joguem no Tigrinho. Você vai ficar duro. Enfim, gente. Eu estava com outra coisa na cabeça para falar aqui, mas me veio essa história. E como eu quero ter celeridade para a palestra do seu Sidney, eu não vou me alongar muito. Então, eu acho que fica uma reflexão, né? Eu acho que vencer o mal em si mesmo é você, como que eu posso dizer? Saber que a lei do retorno existe. Então, se você não quer para você, não faça para o outro. Eu gostaria muito, se eu tivesse perdido minha carteira com um dinheirinho suado, eu gostaria muito que a pessoa que encontrasse me devolvesse do jeito que eu perdi. Então, eu acho que o recado é esse. Não façamos ao próximo o que não queremos que façam com a gente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham um excelente sábado.